eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu gosto de Jesus, eu quero servir. Mas igreja não me bota dentro de igreja, porque pastor vai querer roubar meu dinheiro. O Economia do Reino eu comecei a escrever por uma crise existencial, de como lidar com a riqueza e a pobreza, eu contei a história. O livro do dízimo também, uma crise existencial, cara, de viver no ambiente religioso a minha vida inteira, eu cresci nesse ambiente, e de ver muitos abusos nesse assunto. Quando eu era mais jovem, eu ouvia e falava, bom, deve ser isso mesmo. Se tá todo mundo falando, se eu não der, vai vir um gafanhoto, vai me comer. Então, deve ser isso mesmo, né? Tá todo mundo falando isso. E você é amaldiçoado. Por quê, gente? Pra quem não conhece, tem uma passagem em Malaquias que fala assim, traga os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, à casa de Deus, para que a sua vida dê certo e para que não venha a maldição e venha os gafanhotos e comam da sua colheita e destruam tudo. Aí as pessoas pegam essa passagem e usam ela para dizer que se você não der para a igreja, a tua vida vai ser destruída. Você vai bater o carro, você vai perder, vai ficar desempregado. Então é um conceito de maldição que existia no Velho Testamento, que é esses livros aí da época de Israel e tudo. As pessoas trazem isso e falam que o cristão vai ver isso. O que eu vi de pessoas frustradas com a igreja, que gostam de Deus. Muita gente, muito brasileiro fala, cara, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu gosto de Jesus, eu quero servir. Mas igreja não me bota dentro de igreja. Porque pastor vai querer roubar meu dinheiro, porque esse cara aí pensa... E sabe o que eu vou te dizer, Duda? Essas pessoas têm um pouco de razão, cara. E me dói falar isso. Mas tem sim, cara. Porque é um abuso que foi feito por muitos anos com conceitos não cristãos. Você pode pegar qualquer passagem da Bíblia e falar o que você quiser. O livro de Eli é um exemplo disso, aquele filme, né? Sabe o livro de Eli que fala Denzel Washington. que quem tem a Bíblia tem poder. O cara pode pegar aquilo e fazer o que ele quiser com o texto ali e tal. E aí, assim, eu vi que, infelizmente, por falta de conhecimento, muita gente, dentro do contexto religioso, estava levando as pessoas para viver o medo em sua finança pessoal. Deus não chama ninguém para viver medo. Ele nos chama para uma vida em liberdade. Aí eu falei, peraí, então tem uma coisa errada. Como é que pode você ter um monte de gente falando que se eu não der, eu sou amaldiçoado, e é pra eu dar com alegria? E é pra eu ser generoso? Cara, eu vou ser bem sincero, eu já tive época, quando eu era jovem, tempos atrás, que eu quase tive uma crise de pânico de pensar que eu não dei 10%. De pensar que o que vai acontecer na minha vida? Eu quero fazer certinho. E sabe o que foi que eu falei por muito tempo? Falei assim pras pessoas, eu não vou pagar pra ver, eu vou simplesmente dar. Só que, cara, a questão é a seguinte, 10% não era nem o valor dado na lei mosaica. Não era. Se você pegar a Bíblia para estudar, você vai ver que tem vários dízimos que eles davam, conforme a lei. Então você tinha o dízimo dos levitas, que eram a tribo que não tinha recursos. Você tinha o dízimo das festas. Pensa, cara, o povo israelita se juntava nas festas nacionais, 3 vezes ao ano. Como que eles tinham comida para todo mundo? Como que eles tinham a xepa aí? Era uma festa longa, né? Cara, festa longa com o povo inteiro, ricos e pobres, miserável, todo mundo. Então, o povo deveria juntar o dízimo da sua colheita para levar para as festas. É mesmo? Você não sabia. Tá lá na Bíblia. E o terceiro tipo de dízimo é, a cada 3 anos, o povo tinha que recolher a 10ª parte da renda para colocar num armazém na cidade para alimentar os pobres, órfãos e viúvas. E aí você pega Deuteronômio 14 para ler. Tá lá escrito, coma o dízimo. Essa cara que eu fiz mesmo quando eu descobri, cara. Coma o dízimo. Porque nas festas eles comeriam o dízimo. Então, esse dízimo das festas era um dízimo para as pessoas comerem e celebrarem diante de Deus. Então, você tinha um dízimo que era para suprir os levitas que faziam o serviço do templo, que é tipo pastor de hoje. Você tinha um outro dízimo que era para alimentar as pessoas nas festas. E você tinha um outro dízimo que era para alimentar o povo que não tinha recurso a cada 3 anos para encher os armazéns das cidades. Mas tinha que fazer os 3, então era 30%? Então, aí que fica complexa a conta. Por quê? Porque o dos pobres era a cada 3 anos. Então não era 10% por ano, era, vamos dizer, 3,33 infinito. Só que você também tem o dízimo dos levitas para os sacerdotes. É o 4º dízimo. Que eles também tinham que dar do que eles recebiam para esse grupinho específico de sacerdotes. Cara, é complexo. Aí você pega a passagem de Malaquias que todo mundo fala, trazei os dízimos. Quais dízimos? Esses aí, esses dízimos. Então, se a gente vai começar a falar de dízimo, a gente vai falar de suprir quem serve no templo, igreja, celebrar diante de Deus comunitariamente, todos usufruindo, e ajudar os necessitados. Isso é dízimo. Por que nunca alguém me falou isso? Peraí, cara, tem uma coisa errada nisso. Então eu comecei a estudar esse assunto, eu falei, tem uma coisa muito errada nesse assunto, que é a falta de conhecimento sobre a história do dízimo e o que a Bíblia fala sobre dízimo. E aí eu comecei pela origem. Quando surgiu o dízimo? Essa pergunta eu faço pra você que é cristão. Você sabe dizer quando surgiu o dízimo, Duda? Cara, primeiro tem a ver com o Melquisedeque. Então, mas será que surgiu lá? Não sei. Você vê alguma passagem de Deus falando assim? Abraão deu dízimo? O que eu lembro é o negócio do Melquisedeque, mas não lembro exatamente qual que é o contexto. Então, o contexto é o seguinte. Primeira palavra dízimo, dar a 10ª parte,
que aparece na Bíblia. Esse é um ponto importante também, aproveitando. Eu já vi gente que falou assim, ué, mas quem falou que o dízimo tem que ser 10%? A própria palavra dízimo quer dizer 10ª parte, né? Quer dizer, mas aí se você tem esses 3 diferentes, a conta fica mais complexa. Tá. Então, depois eu volto pra origem. Eu tô comendo e falando aqui. Mas assim que é bom, né? Então, Duda, a gente tá numa conversa descontraída aqui. É um assunto muito sério. Mas se você falar assim, não, o que ele tá explicando é muito superficial, então leia o livro. Uhum. Porque no livro eu tenho mais de 300 fontes, cara. Caramba. Eu pesquisei muito, foram 3 anos, e eu pesquisei todo tipo de linha teológica, desde pentecostal para luterano, para calvinista, para batista, eu fui para todos, toda a história do cristianismo, para estudar o que é falado sobre o assunto, e o que os cristãos acreditam sobre o assunto. E o que eu descobri são várias coisas, mas a primeira, eu posso falar da origem, talvez eu fale um pouco da porcentagem, fale da maldição e fale como isso aplica para hoje nós cristãos, pode ser? Tá, porque tem muita coisa. Pode. Vou falar da origem. A origem do dízimo tem 2 possibilidades. Ou o dízimo foi revelado por Deus para Abraão e para os patriarcas, e por isso que ele foi lá e deu para Melquisedeque. Ou ele surgiu como uma prática cultural que já existia na época e Abraão simplesmente replicou aquilo que existia. Tá. 2 possibilidades, tem cristãos defendendo as 2. Uma lista de centenas para cada um dos lados. Se for essa aqui, para explicar o que foi o dízimo de Abraão para Melquisedeque, ele teve uma guerra, aí e Abraão foi lá, recuperou os despojos da guerra que tinham sido roubados, e ele pegou 10% do que ele tinha recuperado e deu para um rei ou sacerdote de Salém, a gente não sabe quem é direito, a gente não entende muito a história, mas a gente sabe que é um cara chamado Melquisedeque, sumo sacerdote, e ali não fala muito sobre quem ele é. Então ele deu esse 10%. O que acontece logo em seguida disso? Ele dá os outros 90%. Ele deu... Você não lembrava. Ele deu, porque ele fala assim, eu não vou ficar com nada desses despojos para você não dizer que você me enriqueceu. É Deus que me dá o recurso, então eu não vou querer nada disso aqui. Então devolveu a parte dele. Então, primeiro, se você vai usar esse exemplo para dizer que o cristão tem que dizimar, então tem que dar tudo. Então assim, mas assim, como ele deu o dízimo, algumas pessoas, cristãos, teólogos, defendem que ele deu a 10ª parte porque foi revelado a Deus, de Deus a ele, que a 10ª parte é a parte digna a se dar para um sacerdote ou para alguém que é de Deus. Aí depois ele deu mais espontaneamente. De outro lado, tem outros teólogos, tipo John MacArthur, tipo Craig Keener, vários outros que falam sobre esse assunto, que dizem assim, o dízimo já era uma prática na antiguidade. Já era dado 10% pelos assírios, pelos sumérios, pelos babilônios, todos esses caras dos tempos antigos, até antes de Abraão, davam dízimo. Peguei para estudar a história. E eu vi a enciclopédia suméria, tinha lá, dar a 10ª parte. Você sabe qual que é a religião mais antiga do mundo? Hinduísmo. Sabia que o hinduísmo fala de dar a 10ª parte? No sânscrito, que é a língua mais antiga, era o ritual religioso hindu, eles davam a 10ª parte. Então aí, o argumento dos cristãos pode ir para os 2 lados. Ou pode ir para falar assim, tá vendo? Todas as religiões fazem isso porque Deus colocou no coração do homem essa intenção de dar a 10ª parte, algo que vem de Deus. Do outro lado, a pessoa pode falar, não, isso já era disseminado em todas as culturas e Abraão replicou isso e depois na lei foi estabelecido por Deus, mas antes não. Tá. Antes era uma prática cultural. Então você vê que já na origem tem um debate. Começa complexo desde... Se você segue essa linha, você pode acabar no fim falando tem que dar 10%, porque se Deus revelou isso desde o princípio, é uma nova aliança, mas continua igual. Mas aí também é difícil fazer esse argumento, porque na nova aliança é tudo. Jesus fala, quem não renunciar a tudo que tem por mim não é digno de mim. Isso não significa dar todo o seu dinheiro, mas significa o seu coração ser todo dele. Tá. Então a porcentagem perde um pouco sentido com Jesus, mas a gente pode falar depois. Agora, do outro lado, se for uma prática cultural, a questão é, então o que é de Deus? Dízimo é de Deus ou não? É só cultural? Aí o que eu diria é, o dízimo foi estabelecido por Deus na lei mosaica. Aí sim. Tá. Então é Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números que falam sobre o dízimo. Os livros da lei mosaica. E aí que é esse formatinho que eu falei, esses Dos diferentes 3, tipos. Então aí você tem que pensar, bom, então se Deus estabeleceu o dízimo na lei mosaica, e eu entendo que é aplicável para mim hoje, eu preciso entender como que esses conceitos se aplicam na igreja hoje. Vai ter gente que vai falar assim, não tem mais levita, então acabou. Não tem mais templo, acabou. Não tem mais festas nacionais, acabou. Tem pobre, então, sei lá, usa pro pobre. Então tem gente que vai tentar fazer uma aplicação literal. Tem gente que vai falar assim, não, o que permanece é o princípio, é a ideia, não necessariamente os 10%. Por quê? Porque se você fizer a conta, e aí isso aqui é muito louco, cara. Eu fui estudar o que a história diz sobre a prática judaica do dízimo. E eu descobri, não sei se você conhece o Joséfo, que é um historiador, ele fala que na época de Jesus, os judeus davam esses 3 dízimos. Então tá na história, registrado, que na época de Jesus, essa era a prática judaica. Tá. Eles davam esses 3 dízimos
para esses diferentes fins. Não eram o mesmo fim. Então, não é 10% com 3 coisas diferentes. Porque cada um tinha um fim. 10 era para os levitas, 10 era para as festas e 1/3 era para ajudar os necessitados. Então, tem gente que fala que era 23,3333%. Essa era a quantia que eles davam. Mas também tem gente que fala que a conta é um pouco diferente. Porque, segundo a tradição rabínica dos israelitas, o primeiro dízimo era tirado dos 100%. O segundo era Já do que sobrou do primeiro. da dedução. O terceiro da dedução. Então acaba que fica 22,2 mais ou menos por cento. Tá. E aí, a grande questão, que eu acho que é muito importante pra gente refletir, independente se você acredita que é pra dar ou não eram todas as pessoas que davam dízimo. Isso é chocante. Pra mim foi muito chocante. Por que não era todo mundo que dava o dízimo? Primeiro, porque o dízimo era pra ser dado do produto da terra. O dízimo era alimento, apenas alimento. Hortelã, endros. Tá. A polêmica da hortelã era se tempero é alimento. Essa é a polêmica. Então você pensa assim, você tem que dar 10%, a polêmica de hoje é, será que eu posso dar do líquido ou do bruto? Era a polêmica da época, será que eu tenho que dar hortelã? Porque eu já dei aqui da minha comida, mas eu tenho que dar do tempero também? Tá. Então, dízimo era comida, para sustentar aos levitas, que não tinham como produzir sua própria comida, para sustentar os necessitados e alimentos para as festas. E aí, o que acontecia? Os produtores de terra que deveriam dar o dízimo. Quem não Então não tinha dízimo com dinheiro na época. não tinha. Tá. E aí você vai pegar especialistas que vão dizer assim, é claro que não tinha dinheiro na época. Não tinha banco, não tinha Não moeda? tinha moeda. Tá. Agora eu vou te dizer, posso dizer vários, vou te dizer 3 exemplos de moeda internacional na época. Primeiro, Abraão comprou um pedaço de terra por 400 peças de prata de um outro povo, que eu esqueci agora o nome, não sei se era hititas, para enterrar a Sara. Não tinha moeda? José foi vendido para o Egito, para os ismaelitas, por 30 peças de prata. Não tinha moeda? É. Isso aí é antes da lei, cara. É. A lei mesmo, mosaica, falava que se alguém difamasse uma mulher virgem falando que ela não é virgem, tinha que pagar 100 peças de prata pro pai dela. Não tinha moeda? Como não tinha moeda? Não faz sentido esse argumento. A moeda pode não existir naquela época como uma moedinha redonda com uma carinha, era mais peça de prata, era outro tipo de Que era troca. uma forma de pagamento já, né? Forma de pagamento. Mas não existe esse argumento que não tinha moeda, por isso era comida. Dízimo era comida porque o objetivo do dízimo era sustento, alimentação, suprir necessidade. Esse era o objetivo. Então, quem precisava dar o dízimo é quem tinha terras ou gado. Tá. Quem não tinha, não dava, recebia. Caramba. Como o pobre, do terceiro perfil aí. E como as festas. Ah, tá. Sabe um versículo que as pessoas usam ao contrário? Porque não sabem a história de como os judeus aplicavam a Torá? Todo mundo deve aparecer ao Senhor de mãos... Ninguém pode aparecer de mãos vazias. Eu já ouvi esse versículo sendo falado no momento de dízimo, falando que você não pode chegar na igreja sem dinheiro. Você tem que ajudar Deus. Você quer ajudar Deus. Você tem que dar algo para Deus. Senão, você está chegando de mãos vazias. Sabe o que significa esse versículo, cara? Significa que todo mundo nas festas tinham que chegar com algo para oferecer a Deus. Ou seja, quem eram os produtores da terra e do gado tinha que compartilhar com quem não tinha, para que quem não tivesse pudesse oferecer algo a Deus e desfrutar comunitariamente daquele alimento. Tá. É muito louco, é o contrário. É. E a gente tem usado conceitos sem saber como eles eram de fato na lei mosaica. Então, é muito louco pensar que dízimo era comida e não era dado por todos. Ele era dado por aqueles que tinham a condição do alimento, que era o requerimento da lei. Tá. Se você dá um fast forward e vai para os profetas e ali como Israel vivia, você tem alguns relatos de dízimo. Você tem o reinado de Ezequias, que é em Crônicas. Você tem que ele restaurou as práticas do templo, da lei, e restaurou o dízimo. Você tem Neemias, que ele restaura o dízimo. E aí você tem os profetas Amós e Malaquias, que falam do dízimo. Eu poderia falar dos 4, mas eu quero só dar o exemplo dos 2, Amós e Malaquias. Malaquias fala da maldição, de você não dar o dízimo e você perder sua casa e tal, e perder suas plantações. Amós também fala do dízimo, só que Amós fala assim, vocês serão levados para o castigo, para o exílio, porque vocês têm feito coisa errada, vocês têm oprimido os pobres, vocês têm sido injustos, vocês têm feito coisa feia. Vai lá, Deus falando de forma sarcástica, vai lá, dá o dízimo, vai lá. Mostra para os outros que vocês são generosos. Vocês vão ser levados presos, porque não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam justos. O dízimo não evitou eles de serem malditos, porque eles estavam dando por reconhecimento próprio, eles estavam dando por religiosidade. Essa é a real. Tá. Eles estavam querendo mostrar alguma coisa para os outros e não estavam sendo sinceros naquela oferta. Isso não agrada a Deus, cara. Então, a questão de Malaquias e de Amós é a seguinte: não é dar ou não o dízimo que vai fazer você ser abençoado ou não. Não é isso, não tem nada a ver. A questão é onde está o seu coração. Então, já no Velho Testamento, cara. Que é o mesmo ponto do nosso primeiro bloco aqui, né? Pois Sempre, cara. Né? Pois é, então volta. E aí você pega Jesus. Ah, mas Jesus falou que tem que dizimar. Porque Jesus disse assim para os fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus, vocês aí religiosos,
porque vocês dão o dízimo do coentro, do hortelã, mas vocês não fazem as coisas mais importantes, os preceitos mais importantes da lei. O amor, a justiça e a fidelidade. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir as outras. Aí as pessoas falam, então Jesus falou que não pode omitir o dízimo, então tem que dar o dízimo. Você tem, de novo, duas possibilidades. Você pode ser mais literal nesse sentido, mas eu acho um pouco mais difícil. Por quê? Porque Jesus fala sobre as questões essenciais. E a gente tem negligenciado as questões essenciais, falando que o essencial é dar o dízimo. E o essencial, na verdade, é o amor, a fidelidade, e a justiça. Essas são as coisas essenciais. Quando Jesus fala para os fariseus darem o dízimo, ele não diz para os discípulos darem o dízimo. Ele diz para os fariseus. Então a gente precisa analisar, quando Jesus se lembra que os pobres eles receberiam o sustento de quem tem condição de dar o dízimo. Sabe quando Jesus vai, ele pega das colheitas, as extremidades das colheitas no sábado e falam mal dele, dos discípulos? Ele está usufruindo de um direito do necessitado conforme a lei mosaica, que é de comer das beiradas do trigo. Ele teria o direito, eles por não terem terra, a gente não sabe se eles tinham, mas aparentemente não, porque eles estavam usufruindo desse direito. Eles teriam o direito de usufruir do dízimo. Caramba. Muito doido, velho. Sim. O que a gente... E é muito detalhe, né, que a gente não... Principalmente também porque muitos assuntos relacionados a isso tá naqueles livros, Deus me perdoa, mas nos livros que todo mundo acha chato. Quem quer ler números? Exato. Né? Acho que a única coisa de número lá é contar a história lá, uma história aqui ou outra, tal, né? Mas Cara, a parte da lei é cansativa. É cansativa. Né? E aí, esses detalhes que você tá falando que tá lá em Levítico, número 19, cara, eu nunca reparei nisso. Pois é, eu também não tinha. E olha que eu tô estudando esse tema de dinheiro faz tempo, mas eu falei, dízimo, não vou me meter não. Porque isso aí é muito complexo. Hoje eu cheguei a uma conclusão e a uma tranquilidade com duas possíveis visões. Aqui eu vou concluir essa parte, porque daí eu deixo você falar e debater. Não, mas depois eu quero falar o que eu penso enquanto você termina de comer, que deve estar bem quentinha a tua esfirra. Mas assim, de forma geral. Não, mas eu amo ouvir isso, viu? Tema bíblico é da hora demais. É da hora, né? De forma geral, eu entendo que existe duas visões que eu não creio serem bíblicas. Os dois extremos. Um extremo que diz, de forma legalista, que se você não der, você é amaldiçoado. Não existe maldição para quem está em Cristo. Ele se tornou maldição na cruz para que a gente pudesse ter vida. Então, se alguém não cumpre com alguma expectativa religiosa ou com alguma ordenança religiosa e institucional, isso não faz alguém maldito. Então, eu entendo que esse caminho não é o caminho cristão. A maldição na lei estava sobre o cumprimento de toda a lei. Deuteronômio 28 fala assim, se você não se circuncidar, você é maldito. Se você adulterar, você é maldito. Se você não der o dízimo, você é maldito. Num contexto de maldição sobre um pacote. Quando você vem para o Novo Testamento, esse pacote acaba. Não tem mais uma bênção e maldição em cima de cumprir com a lei. A gente hoje segue a Jesus, cara. Ele se fez maldição por nós para a gente viver com ele. Então, a maldição, eu entendo que não é o caminho cristão, cara. É meio que aquele discurso que vem desde a Idade Média lá de se basear no medo, né? Isso, tipo, cara. Dinheiro sempre foi um problema na igreja, no mundo, né? Não só na igreja, mas no mundo. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, cara. A indulgência foi a forma em que a igreja manipulou as pessoas para ganharem um pedaço do céu, né, com o que elas estavam comprando. Os dízimos hoje, infelizmente, têm sido a manipulação para você ganhar um pedaço da terra. É verdade. Boa. E a gente tem visto muita manipulação de você dar para ganhar. E sabe o que eu acho importante também, Matheus? A gente não ficar querendo tapar o sol com a peneira. Sabe por quê? Porque Jesus não tapou o sol com a peneira. Se você vai ver lá na Bíblia, ele fala, cuidado com os líderes pilantra. Ele fala. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Vai ter muito líder lá, sei lá, nas cartas de Paulo, vai ter muito líder que vai ser movido pela ganância. Então, às vezes, você vai em alguns lugares, o pessoal fala, não, mano, melhor não falar isso não. Senão o pessoal pode ficar, não, eu quero expor mesmo. Tem vagabundo sim dentro da igreja. Sim. Tem vagabundo e sempre teve. Na católica, no cristianismo, no batista, todas, né? E não é de agora. Então eu achei importante a gente trazer luz a isso para que as pessoas justamente não fiquem generalizando. E falando o que você falou, né? Não, nunca vou pisar numa igreja, porque lá só tem pastor pilantra. Não, peraí. Tem pastor pilantra. Tem. Mas nem todo é um pastor pilantra, né? Exato. E aí a gente pode cair de um outro lado, num outro risco. Então, desse lado, você tem o risco do legalismo, que é você vai ser abençoado se fizer algo. Tá. Então, eu pago, é pagar promessa. Eu pago, uma barganha, né? Uma barganha. Eu pago e ganho. Pra mim, isso não é cristianismo. Jesus falou assim, dê sem esperar retorno. Faça o bem pra quem é teu inimigo, porque aí você vai estar fazendo o que o pai faz com a gente, que é amar sem recompensa. Então, se eu tô pensando em ganhar algo,
cara, já não é cristão. Sim. Então, para mim, essa lógica de medo e de benefício por fazer não é cristã. Eu excluo isso da possibilidade e eu apresento vários argumentos de vários teólogos que falam que isso não é o caminho cristão. Qual que é o risco do outro lado da balança? É o relativismo. Se de um lado é o legalismo, de outro lado é o relativismo. Relativismo diz assim, dê quanto você puder, não importa, quando você quiser. Quer, não quer, não quer. Cara, não, o que importa é teu coração, fica tranquilo. Cara, não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem que honrar as pessoas que estão fazendo um trabalho. O cara tá dando a vida dele lá pra servir a comunidade e eu não vou pagar a comida do cara? Entendeu? Peraí. E outra coisa, se eu também pensar dessa forma, eu tô sendo o fim da forma em que eu administro os meus recursos. Eu não tô pensando, de novo, eu sou egoisticamente dizendo quando eu acho legal dar, eu dou. Bom, peraí, cara. A gente não é chamado a só fazer as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente também tem que compartilhar e ter um senso de comunidade. Sim. Então acho que tem um risco do relativismo de cair no, não precisa dar dízimo que acabou, não precisa dar nada também, não precisa ser generoso não, relaxa, vive a tua vida, sabe? Então tem esse risco. E eu tenho visto pessoas que têm caído nesse lado, até mesmo por sofrer muito abuso desse lado, do legalismo. Tá. Então eu entendo que esses são dois pêndulos que a igreja vai passar e a gente vai ter que ser muito sábio para não cair nos extremos. Tá. E qual que é o centro? Qual que é o ideal aí desse equilíbrio? Eu entendo que tem duas possibilidades, uma mais pra cá, uma mais pra cá. A mais pra cá, eu entendo que cara, você pode sim dar o dízimo como uma referência de fidelidade a Deus, de generosidade e de uma vida em que você entende que o seu recurso não é seu, pertence a Ele. Então você dá pra Ele como uma forma de reconhecer que tudo é dele. Então você faz isso como um princípio, sem obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria, e cada um dê conforme tiver no coração, e não com peso ou obrigação. Isso é o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala para dar com peso e obrigação. Então eu entendo que você tem que ter algumas restrições se você for usar o dízimo como referência. Você tem que ser muito sábio para não cair na obrigação. Mas ele pode sim servir de referência. E tem gente que fala, ele pode ser um mínimo para você começar, que nem o Colgate. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, você abole esse conceito, teologicamente é muito complexo para os cristãos, então não tem mais dízimo, até porque não é 10% no velho, então por que vai ser 10% no novo? E se eu tenho que ser um cristão e além da justiça dos fariseus, por que eu vou dar menos que o fariseu dava? E se ele dava 23, eu vou dar 10? Tipo assim, entra em parafuso o conceito aí. Mas beleza, se eu for dizer assim, não tem mais dízimo, o que eu faço então? Eu preciso dar de forma sistemática, de forma regular. Aí tem vários versículos que eu coloco ali, eu faço uma tabelinha, mostrando que você não pode só ser espontâneo e feliz. Você tem que também ser planejado. 1 Coríntios 16, Paulo fala assim, no primeiro dia do mês, cada um ajunte um pouco do seu recurso para quando eu vier recolher a oferta. Então tem uma importância aí na regularidade e tem uma importância também na honra, no respeito e no senso de comunidade. Então, não deixar esses princípios. De novo, o que mais importa? É dar a porcentagem? Não é isso que mais importa. O que mais importa é amor, justiça e fidelidade. Boa. Então, no final do livro, eu coloco esses 3 pontos e digo o que significa dar com amor, com justiça e com fidelidade. Se você fizer isso, você cumpre o que é mais importante para Jesus. Tá. Se você dá o dízimo, não necessariamente. Porque você talvez esteja dando dízimo, mas não esteja amando, não esteja sendo justo e não esteja sendo fiel. E você acha que faz sentido? Que eu vou falar um ponto de vista meu, aí você vê se faz sentido ou não. Até deixando de lado um pouco a questão de Bíblia, de o que ela fala e das leis e tudo mais. Eu penso assim, a partir do momento que eu frequento uma igreja, eu tenho que dar o dízimo, porque essa igreja me fornece muitas coisas pro meu próprio prazer, como uma igreja, com bancos, com instrumentos. Sim. Então, e faz muita coisa. E aí tem um outro ponto, né? Eu penso, mas você fala se você concorda ou não. A partir do momento que eu frequento uma igreja, eu devo dar o dízimo nela, porque ela vai me fornecer muitas coisas que custam dinheiro. Sim. E se eu não frequento uma igreja, você é um cristão com defeito. Sim. A não ser que você seja um missionário, tá não sei onde, né? Porque hoje em dia tá numa moda, né? Não, hoje em dia tá na moda ser crente, né? Essa é a verdade, né? Tá virando casa da mãe Joana, né? Todo mundo é crente, né? Eu sou crente, mas pelo menos eu sei que eu sou um miserável incompetente, né? Eu sou carente da graça de Deus, mas tem gente aí que tá usando Jesus pra ganhar dinheiro, né? Mas, tipo assim, vou pegar o exemplo da minha igreja. Eu vou pros cultos, é uma igreja legal, é uma igreja que tem instrumentos pra gente ter um louvor legal. Sim. E esses instrumentos são da igreja. Não dá pro baterista, eu tô no ônibus levando minha bateria aqui, né? Já tá na igreja lá, os instrumentos, tem microfone. Aí a nossa igreja sustenta vários missionários e sustenta financeiramente esses missionários. A nossa igreja ajuda vários membros que estão passando por dificuldade ou desemprego dando cesta básica. Sim. A nossa igreja, a igreja que eu frequento no caso, a gente
toda semana, inclusive um dos funcionários aqui do estúdio, Valtinho, toda quinta-feira vai no albergue levar lanche e comida no albergue lá para moradores de rua, que na verdade estão morando no albergue. Eu posso ir no banheiro, porque tem um banheiro limpo. Sim. A minha igreja tem água, porque eu posso beber. Sim. Então, tipo assim, o meu raciocínio é, a partir do momento que você tá indo numa igreja, você quer o quê? Você quer ir na igreja, você quer ter tudo isso, não fazer nada e achar que vai cair do céu dinheiro? Até poderia cair do céu, só que Deus conta conosco para isso, né? Só que aí eu acho que o problema é quando você está numa igreja e tá dando dízimo, e a igreja tá fazendo com o meu dinheiro, sabe? Aí eu vou dar uns exemplos. Hoje em dia os pastores estão virando verdadeiros popstars. Né? Eu tô vendo aí pastor andando de helicóptero. Pô, velho, vou dar dinheiro aqui do dízimo para o pastor andar de helicóptero? Eu não estaria numa igreja dessa, entende? Sim. Eu tô dando a minha opinião aqui, tá? Se você vai, tudo bem. Mas eu tô vendo pastores que ostentam coisas caríssimas. Eu não vou nem dar exemplo pra não matarem quem que eu tô falando, tá? Pra não perceber. Mas enfim, pastor que fica andando com guarda-costa. Pô, velho, que raio de pastor que é esse que precisa de guarda-costa hoje em dia? Sabe? Então, assim, aí o pastor que a igreja paga um carro de 300 mil reais, aí eu, Eduardo, já começaria a questionar. Faz sentido eu dar o meu dízimo numa igreja que não tá dando comida pro pobre, que não tá sustentando missionário, que não tá dando cesta básica para membros pobres, que não tá... Porque a minha igreja, por exemplo, é bem grande. Então, recentemente, bateu a fiscalização lá. Ei, quantos membros tem a sua igreja? X. Vocês precisam colocar um elevador. E se vocês não colocar, vocês vão ser multados. E a multa vai ser braba. Mais de 200 mil reais. Entende? Então, assim, se eu quero ter uma igreja, mas eu não quero fazer nada, eu não quero participar, eu não quero dar. Então, só que eu não dou com essa mentalidade que você falou de gente que dá por medo. Sim. Eu vou dar, senão eu vou pro inferno. Não, cara, eu dou porque eu amo, é a igreja que eu frequento. Sim. Eu vejo o propósito, eu tô vendo, e a minha igreja é super transparente, qualquer membro pode ir lá, e inclusive mensalmente tem uma assembleia onde eles falam, vamos ter um evento das senhoras da terceira idade, tudo bem a gente usar uma parte dos dízimos para elas fazerem crochê e a gente comprar o material? Se você é a favor, sim, se não, não. E é feito com transparência, sabe? Sim, sim. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar, eu quero saber o que está sendo feito com... Isso é uma igreja saudável, né? Então, isso é bom. Só que aí tem as igrejas, a gente tá falando que não é assim. Aí eu já penso, o problema não é o dízimo. O problema é você tá num lugar que não tá fazendo o que deveria, até pensando aqui lá, né, de sustentar as pessoas. Pastor merece o salário. 3 horas da madrugada, se alguém morreu, o pastor tá lá. Ele não vai pagar nada, é de graça, né? Então, os levitas, no caso, os pastores ou funcionários, dependendo da igreja, por exemplo, minha igreja, ela fica aberta 24 horas. Então tem que ter o porteiro. Eu penso muito nisso, sabe? Tipo, deixando a Bíblia de lado se eu frequento uma igreja que me dá tantas coisas que eu amo, faz sentido eu contribuir com isso ou não? Até pensando numa questão simplesmente lógica. Sim. Sabe? Nada espiritualizando nem nada. Não, é difícil de tirar a Bíblia da conversa, porque os princípios que a gente usa para como a gente vai lidar com a igreja se baseiam na Bíblia. Mas do ponto de vista lógico e do ponto de vista de responsabilidade diante de uma comunidade, cara, é tipo assim, você vai no churrasco, todo mundo dá lá os 30, 40 reais e um cara nunca dá. Aí você fala, paga aí também, meu. Você quer comer aqui e não quer ajudar? É tipo isso, assim, do ponto de vista da lógica, todo mundo precisa contribuir para que todo mundo possa desfrutar. Uhum. Então, para mim, assim, se eu quero viver em comunidade, eu preciso estar disposto a arcar com os custos da comunidade. Agora, eu preciso trazer os elementos bíblicos, cara, porque o Novo Testamento tem uma menção depois de Jesus, uma sobre dízimo, que é em Hebreus. Paulo, Pedro, Tiago e João não mencionam dízimo em nenhum lugar. Caramba! Nenhum lugar. Esse silêncio deles, o que significa? Será que se fosse um tema tão relevante para a igreja primitiva, será que Paulo não ensinaria isso? E falasse, deem o dízimo porque esse é o ordenamento de Deus para as igrejas crescerem e tal. Ele não fala isso. Mas será que não é porque naquela época não tinha igreja como a gente tem hoje? Nas casas, né? Exato. Então, mas assim, se fosse um ordenamento... Porque tinha templo, né? Pelo menos na época. Né? Esse que é o negócio. Os judeus davam pro templo o dízimo. Quando o templo foi destruído, como é que fica? Pra onde, é verdade. Tá. Pra onde que você dá esse dinheiro? Só que aí o modelo que Paulo e que o Tiago e João, eles carregam para a igreja primitiva não é o modelo dos levitas. Eles carregam um novo modelo, que eles davam de tudo que tinham e compartilhavam com os necessitados. É um outro modelo. E aí você pode falar, então, quando que surgiu o dízimo na igreja? Porque até aqui, então, o dízimo é só judaico.
Se você não tem evidência da igreja primitiva, e eu peguei para ler os pais da igreja, os primeiros 300 anos, na verdade são os primeiros 200 e poucos anos, não tem dízimo, ninguém menciona. Caramba. Eles mencionam... Será que pode ter a ver, então, com aquele negócio de Atos, que eles compartilhavam tudo? Isso. Então, a lógica era, 10% é muito pouco, a gente tem que dar muito mais. Então, a lógica da igreja primitiva era dar com renúncia e de forma voluntária, de forma sistemática, que eles tinham os momentos para dar, e de forma generosa, abundante. Eles seguiam esses princípios. Então, você pega Irineu, Tertuliano, os pais da igreja, eles vão dizer isso, esses modelos. Eles vão repetir o que Paulo falava e falava dessa generosidade. Eles não falam de dízimo. O que fala de dízimo fala assim, não, esse era o modelo dos judeus. Por que os cristãos vão seguir esse modelo? Então, primeiros 300 anos de cristianismo foi isso. Como que surge o dízimo, então? Ele surge quando a igreja é institucionalizada, depois de Constantino, século IV, ele surge como um modelo para que possa haver um clero, para que possa haver pessoas que vão receber baseado no princípio do Velho Testamento. Resgataram esse princípio para, vamos fazer isso aqui, a gente vai dar o dízimo para sustentar ao clero, que está crescendo. Agora a gente tem uma igreja, a gente tem tal. Mas o vínculo com o Novo Testamento não é um vínculo tão evidente. É mais um vínculo com o Velho Testamento. Por isso que quando o cara vai pregar de dízimo, ele vai falar mais de Malaquias. É mais difícil de você vincular isso com o Novo Testamento. Então isso gera um questionamento por parte de algumas pessoas que leem mais a Bíblia e tal, que é, por que ele está pedindo dízimo se o Novo Testamento não fala de dízimo? E aí, esse questionamento faz muitas pessoas revisarem se o dízimo ele é válido ou não. Mas então será, Matheus, que não tem a ver com cultura onde a gente está? Por exemplo, no Brasil, onde se tem igrejas, templos, faz sentido. Talvez tenha país que não tem igreja, que tipo assim... Então, meu irmão tá na Itália. Lá, as igrejas já têm condições, então eles não pedem o dízimo das pessoas. Mas vem de onde a grana das igrejas? Vem de oferta. Quem tem mais condição ajuda. Mas não vem de um sentido comunitário de todos darem a mesma porcentagem. Entendi. Tem pessoas que dizem assim, que o dízimo é o modelo mais justo que existe, porque cada um vai dar de uma porcentagem da sua renda. Eu estou encontrando vários autores e teólogos que estão dizendo que o dízimo não é justo, o atual, porque não é bíblico, porque não é todos que dão. Essas pessoas falam de um modelo de equidade, que é o modelo do maná, que todos vão recolher, uns vão recolher mais, outros menos, mas todos vão ter o mesmo tanto. E aí eles pegam esse modelo, o Craig Blomberg é um teólogo super renomado que ele fala isso, que o modelo mais bíblico seria um modelo de doação progressiva. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. Porque esse era o modelo do Novo Testamento. Quem não tinha condição recebia ajuda e tal. Tipo assim, 10 mil de quem ganha 100 vai sobrar 90. É muito mais leve do que quem ganha 1.000 e vai ficar com 900. Exatamente. Entendi. Tem gente que fala assim, eu ganho 1 milhão, dá 100 mil, você acha que é fácil dar 100 mil? Aí a pergunta tem que ser, você acha que é fácil viver com 900 mil? Então assim, é muito mais difícil para uma mãe. Eu peguei várias bíblias de comentários para ler. A bíblia de comentário africano fala assim, se uma pessoa não puder dar o dízimo por estar com questões complexas, com dívidas herdadas, tem filhos para cuidar e precisa se alimentar, não existe um problema em essa pessoa não dar por falta de condição e depois ela volta a contribuir conforme sua possibilidade. Entendeu? Então assim, não sou eu que tô falando, tem muita gente que tá dizendo isso para resolver o problema da injustiça de pesar para quem não tem condição. E é interessante você falando, eu tava pensando, não só de pesar para quem tá dando, mas tipo assim, eu acho que é legal dar o dízimo, eu faço questão, dou com o maior prazer, minha igreja é uma bênção, faz coisas incríveis. Só que o fato de eu dar o dízimo não resolve o problema dos pobres na minha igreja. Não resolve. Né? E aí a ideia de Atos faria mais sentido, de cada um distribuir com os pobres, a própria comunidade ali, para que, né? Então difícil, né? É difícil, porque são modelos de gestão de igreja. E os modelos, teve uma pessoa que eu tava conversando, que tava falando de um certo modelo de gestão, que aí sim vai funcionar. Todo modelo vai ser falho, porque todo modelo tem um homem. Então mesmo o modelo da igreja primitiva era falho. Você tem Ananias e Safira. Não vou dar um migué aqui, né? Dá um migué, né? Eu vou falar deles, né? Que os caras que morreram. Assim, cara, você vai ter gente fazendo besteira em todos os modelos. Então mesmo em gente que contribui tudo, e é super... 1 Coríntios 13 fala assim, ainda que eu der tudo que eu tenho aos pobres, se não tiver amor, não tem valor. Então você pode dar os 90, só que seu coração virar ganancioso, ou virar, sei lá, alguma coisa. Orgulhoso. E não tem amor, né? Você dá, mas não tem amor. Não vai valer nada pra Deus. Bizarro, né? Então a questão é muito complexo, mas assim, eu não sou alguém que luta contra o dízimo. Eu recebo algumas mensagens de gente que lê o livro falando assim, cara, sensacional, tem muita fonte, tem muito estudo. Teve uma pessoa que falou assim, mas eu achei que você tinha que bater mais em quem é legalista e obriga os outros. O meu propósito com esse livro não é delatar quem faz errado. Já tem gente que faz isso.
Uhum. Tem gente que fica falando de que tá fazendo errado. É. Que bom que tem gente assim. Eu não sou essa pessoa. O meu propósito é ajudar cristãos e as igrejas a acharem modelos sadios, de viver o que Jesus falou que é o mais importante. Uhum. Então eu entendo que pode haver um modelo usando o dízimo como referência, como você falou, desde que não seja um peso desproporcional para quem não tem, gerando, porque, por exemplo, a viúva pobre. Tem gente que já usou esse argumento para mim, dizendo que o pobre só vai sair da pobreza se for generoso. Tem que tomar muito cuidado com esse argumento, cara. Por quê? A viúva pobre deu as 2 moedinhas que ela tinha. Ela é uma referência para nós. Então você tem que dar tudo que você tem. E aí tem um monte de gente que vai lá pra igreja, dá tudo, e aí fica sem o que comer. Uhum. É isso então que Deus quer de nós, né? Uhum. Tipo, o exemplo da viúva é lindo porque Jesus mostra o coração dela, que é um coração que está desprendido. Mas, na verdade, na lei mosaica, ela que tinha que receber. Uhum. Ela que tinha que ganhar dos fariseus que estavam recebendo o dinheiro dela, que ela estava dando pro templo. Então, a gente não pode usar esse argumento para dizer que o pobre tem que dar também. E, não, a gente tem que cuidar desses caras. O nosso dever de cristão é cuidar dos necessitados do nosso meio. Então, eu não sei, é muito complexo você dizer um sim ou um não muito rígido. A gente tem que entender o que a Bíblia ensina, os princípios da Bíblia, e aí aplicar no nosso contexto. Uhum. Né? E aí tem igrejas várias, do Francis Chan, que você mencionou. Ele não mais faz coleta de dízimo no domingo, porque ele não quer que as pessoas que não têm condição não se sintam constrangidas de não ter o que colocar. Então ele não faz mais no momento. Pô, baita de um princípio interessante. Você tá pensando em quem não tem, né? Então, assim, eu acho que tem o John Piper, sabe o que ele fala? Não sei se você conhece. Ele diz assim, 10% é a nova forma da igreja norte-americana roubar de Deus. Porque vocês acham que 10% é muito, mas vocês são a geração mais próspera da história da humanidade. E vocês estão dando muito pouco, vocês não têm noção da pobreza do mundo, 10% é roubar a Deus. Ele fala assim, mano. Então, assim, é muito louco. Você pode ter uma perspectiva... E, no fim das contas, se for resumir tudo isso aqui, cara, o chamado de Jesus é muito mais radical do que porcentagens, cara. Depois que eu escrevi esse livro, cara, eu não vou só ficar dando 10% não, mano. Eu entendi que eu preciso dar muito mais. Então eu fiz os meus compromissos com Deus. Um deles, que eu falo também, não por orgulho, mas para exemplificar, o venda de livro vai para um pote separado, venda de livro, palestra, e esse dinheiro eu uso para outros fins, cara. Fins de projeto, social, oferta. Eu viajei para a Coreia para um evento lá, usei esse dinheiro. Foi um congresso de cristãos do mundo todo, aprender sobre a igreja perseguida, aprender um monte de coisa. Então, cara, assim, eu tô fazer missões. E é interessante também a gente lembrar, né, que tem o dízimo e tem as ofertas E voluntárias. ninguém fala né? disso aí. Então. E a maldição de não dar oferta? E às vezes, por exemplo, você tá ganhando super bem, eu quero aumentar para 20. Não necessariamente os outros 10 você tem que dar para tua igreja. Dá para projetos. Pode ser Dá também. para missionários, dá para orfanato, dá para asilo, não precisa ser de igreja. Eu vou separar aqui 10% do meu salário para eu dar para morador de rua uma vez por ano, por mês, sei lá, né? Não precisa necessariamente ser esse levar na igreja. Eu dou mais que 10%, mas não é esse percentual que eu tudo dou pra aí. igreja. Não é da igreja. Então, você tem 3 visões diferentes aí de teólogos que respeitáveis. A primeira é que o dízimo é dar para Deus na comunidade onde você congrega, como uma forma de suprir necessidades e honrar a Deus onde você está. E é rígido, precisa ser para a igreja. A segunda visão é que é flexível, mas preferível dar para a igreja para que não haja o problema de se todo mundo quiser ajudar a ONG, não tem mais como pagar a conta da igreja. E o terceiro é que é flexível. Você não precisa destinar 10% para a igreja se a igreja não estiver precisando. Então quem fala isso é o Tim Keller. Famoso Tim Keller. A igreja dele, o site da igreja dele, fala assim, traga os dízimos não como um mandamento, mas como uma forma de suprir a necessidade, mas você não deve fazer isso. Se a igreja não precisar disso, você aloca isso para onde Deus estiver falando para você alocar. Entendi. Então você tem 3 visões. Você fala disso também no livro. Eu apresento essas visões, porque a pegada do livro não é falar o que eu penso, né? É falar o que as pessoas dizem. E aí, são pessoas renomadas, cara. São escritores de C.S. Lewis. O que esses caras falam? Quer que eu dê um exemplo, mano? Lutero. Lutero é contra o dízimo. É mesmo? O Lutero, ele fala assim, que o dízimo, ele é uma ordenança católica do Papa, ele não é uma ordenança bíblica. E aí ele fala que, na época, tinha o dízimo que era um imposto. Os alemães, eles têm os impostos já. E ele falava, isso aí você tem que dar, porque é pro governo, mas pra igreja não existe mais. Não existe modelos. Outro que falou que não tem mais o dízimo, o Charles Spurgeon, grande pregador, ele falou, cara, o dízimo, 10% não é a referência pro cristão, mas o cristão deve sim dar regularmente pra igreja e deve honrar. A Bíblia fala que você deve dar dupla honra aos líderes e tal. Cara, tem vários exemplos, mano, eu posso ir longe na lista, mas é muito louco você pensar que ao longo da história, você teve vários cristãos que o John Wesley, ele fala que o dízimo é muito pouco. Não dê 10%, não dê 50%, dê tudo.
Então a tua vida é uma entrega a Deus. Se você mensurar a tua entrega com uma porcentagem, vai ser muito pouco. E John Wesley fala. Eu peguei esses caras pra ler, eu falei que esses caras estão falando isso e ninguém nunca me disse isso? Como assim? Eu escrevi esse livro. Então o livro é um convite a você mergulhar no assunto para entender o que é falado no cristianismo ao longo da história.